Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada daquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal, pessoal, crescer, desenvolver. Também nossos colegas aí poder ter acesso às videoaulas, né, facilitar nos seus estudos. As inscrições, as curtidas ajudam bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora aqui para a nossa quarta aula sobre LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lembrando, pessoal, estou aqui com uma câmerazinha nova aqui com celular agora, e eu não sei se fica bem centralizado, às vezes eu posso esquecer, ou vocês vão me ver olhando de lado, que às vezes eu olho para a tela e na verdade eu tenho que olhar para a câmera, tá bom? E, pessoal, é o seguinte, nós vamos aqui para a nossa quarta aula da LDB, e vamos falar sobre o artigo 13 agora, só que teve um porém aqui, uma pequena falha técnica, que é a câmera do celular, ela acabou cortando meu vídeo em dois e faltou somente o inciso 11º do artigo 12. Então, vou só completar aqui o inciso 11º e já vou deixar o link da terceira aula aí embaixo, porque o legal realmente é vocês assistirem desde o comecinho também, né? Se pegar um livro e começar a ler do capítulo 9 não adianta nada, né? Então assim, vocês têm que pegar do comecinho. Mas já vou deixar o link da terceira aula, porque vocês já vão pegar realmente ali do artigo 12 e vocês já emendam aqui com essa aula, pegando o último inciso, que foi o inciso 11º que faltou. Então vou falar ele e aí a gente já parte aí para o artigo 13, tá bom? Então nós estamos falando aqui sobre a organização da educação nacional. E vamos aqui para o artigo, o inciso 11º, e em seguida a gente já começa o artigo 13, tá bom? Então o inciso 11º, pessoal, que faltou aqui, fala sobre promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Pessoal, o que fala esse inciso? O que é promover um ambiente escolar seguro, pessoal? É garantir ali que os alunos, né, entrem na escola, que não entra substâncias como drogas, essas balinhas temperadas, como falavam nossos avós, né? E garantir realmente essa segurança para a criança, que ela possa adentrar dentro do ambiente escolar, sem estar correndo risco desse tipo de situação, desse tipo de contato. E, inclusive, pessoal, a escola ela precisa adotar estratégias de prevenção, prevenir essa questão das drogas, do uso das drogas, da entrada das drogas nas escolas, como também, não somente a prevenção, como também o enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Mas isso, pessoal, não é somente as crianças, os adolescentes aí, que acabam tendo acesso e entrando nesse mundo, mas também, pessoal, muitos jovens que fazem uso dentro das escolas. Sabe que é isso no ensino estadual, pessoal? Na escola pública estadual, é uma coisa muito comum. Muitas vezes não é nem aluno da escola que está ali, mas são pessoas do bairro, jovens do bairro, que vão para dentro da escola, porque tem seus colegas ali dentro, e fazem uso dentro da escola. É muito difícil fazer esse tipo de combate, pessoal, porque muitas vezes ali o professor, o funcionário, ele tem o seu carro, o seu veículo riscado, depredado, às vezes a pessoa pega ônibus, sai da escola para ir para casa, é abordado na rua, às vezes é até agredido. Então é muito difícil, mas nós temos sim, pessoal, não podemos desistir, temos sim que combater esse tipo de coisa, fazer ações preventivas, ações de combate realmente ao uso de drogas dentro da escola, seja por aluno, seja por jovem, seja por criança, por jovem, seja aluno ou não seja aluno, seja até um adulto. Nós temos que combater e prevenir isso aí, pessoal, porque é um absurdo. A gente não pode lutar por uma boa educação, por um bom cidadão no futuro, sendo que ele está tendo acesso aí a coisas completamente negativas que vão contra aí os bons costumes. Tá bom? Então é isso que fala o inciso 11º, faltou aí, o pessoal pulou na última aula, mas aí a gente já completou agora. Agora nós vamos para o artigo 13, pessoal. Então nós falamos aí, nas primeiras aulas, pessoal, sobre as incumbências, né? Falando aí da organização da educação nacional, nós falamos da incumbência da União, da incumbência dos estados, da incumbência dos municípios, da incumbência das escolas, e agora nós vamos falar da incumbência dos docentes, pessoal. Quais são as obrigações, as responsabilidades aí dos docentes? O que é docente, pessoal? Os professores, né, os educadores ali que tem aquele contato direto, a primeira autoridade do aluno. E quando a gente fala autoridade, não é autoridade de autoritarismo, aquela autoridade de responsabilidade, né? O adulto responsável ali pelas crianças, pelos adolescentes. Tá? Então quando eu falo autoridade, não é autoritarismo. A autoridade remete aí à responsabilidade, o responsável pelos jovens enquanto eles estão dentro da escola, tá? Os responsáveis diretos, porque o diretor também é responsável, o agente escolar também é responsável, a cozinheira também é responsável, todo mundo na escola, todo profissional da escola, ele é responsável pelo jovem, mas o responsável direto ali, né, é o professor, o educador, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre as incumbências, as responsabilidades dos docentes, os professores, certo?
Então, pessoal, os docentes incumbir-se-ão de: inciso primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Pessoal, proposta pedagógica, também conhecida aí como PPP, Projeto Político Pedagógico. Projeto Político Pedagógico, proposta pedagógica, tá tudo muito de mão dada. Se a gente começar a esmiuçar muito aqui, pessoal, a gente foge do objetivo da aula, tá? Então, para dar uma resumida aí, pra vocês entenderem de uma forma fácil, proposta pedagógica e projeto político pedagógico é a mesma coisa. Cada um ali tem um pouquinho de peculiaridade, mas não compete a essa aula, então a gente vai deixar assim de uma forma simplificada. Então, o que é a proposta pedagógica da escola, pessoal? Proposta pedagógica, pessoal, olha, eu já deixei isso na aula passada, o link, então não vou deixar aqui nessa aqui, senão acaba ficando muito repetitivo. Mas é muito legal que vocês falem, que vocês assistam às aulas. Eu fiz 3 aulas aí sobre o projeto político-pedagógico da escola, ou a proposta pedagógica, que é o que, pessoal? É um plano que ele deve ser elaborado, construído todos os anos, pessoal. Todos os anos, vou até ser redundante aqui, ó, todos os anos anualmente, certo? Por quê? Porque todo ano, pessoal, tudo muda, né? Se você pegar uma foto sua de janeiro do ano passado, uma foto sua de janeiro desse ano, uma foto sua antes da pandemia, uma foto sua agora, gente, muda. Você mudou o cabelo, você mudou a cor do cabelo, você mudou o corte, você mudou o formato da sobrancelha, você tinha bigode, tirou o bigode, você não tinha bigode, agora você tem bigode, agora você tem barba, a barba era branca, você pintou de preto. Gente, você muda fisicamente, não muda? Alguns costumes você acaba até mudando de um ano para outro. E a realidade, pessoal, da sociedade, a cultura, a realidade política, a realidade de tudo que é âmbito que você imaginar, ela modifica de um ano para o outro, modifica pouca coisa assim. Agora, a realidade de 2020 para 2021, gente, perdão, a realidade de 2021 para 2020 vai mudar muita coisa. Vocês vão ver o ano que vem aí, mais ou menos março, abril do ano que vem, como nós vamos estar nos comportando de forma diferente em relação a março desse ano, que é quando a gente realmente começou a entrar de cabeça nessa questão da pandemia, Puxa, esqueci a palavra agora, pessoal. Esqueci a palavra aqui, né? O nosso confinamento aqui, esqueci a palavra. Que a gente começou realmente a ficar em casa, né? Não podendo sair para a rua, se resguardar aí por conta da pandemia. E nós vamos ver aí que em relação a março do ano que vem, em relação a março desse ano, a mudança foi brusca. Mas normalmente os anos, vamos supor que não teve pandemia nenhuma, né? Todos os anos, pessoal, vai ter mudanças mínimas, mas tem mudanças na realidade local. E a escola trabalha diretamente aí sua função social com a realidade local, tá? Então, todos os anos é necessário, no começo do ano, fazer o projeto político-pedagógico da escola, um projeto novo. Ah, mas por que a Secretaria da Educação, seu próprio sistema de ensino, já não cria um para todas as escolas? Não pode, pessoal, porque cada escola tem a sua própria realidade. Eu não vou nem falar de escola do centro e escola da periferia, mas vamos falar assim, por exemplo, dentro da própria periferia, você tem uma escola aqui e 2 bairros depois você tem outra escola. Não, mas é pouca coisa. Mas cada um vai ter a sua realidade. Não tem como, pessoal, tá? Não tem como. Cada escola ali pode ter uma escola 4 ruas depois da sua. As realidades são diferentes, as comunidades são diferentes, os costumes acabam mudando, pouquinha coisa, mas acabam mudando. Então, cada escola tem que ter a sua. Aí o diretor fala, mas eu sou diretor de 2 escolas, já faço uma proposta só. Gente, não tem como fazer isso, tá bom? Cada escola tem a sua peculiaridade. Toda vez eu engasgo, eu nunca consigo falar essa palavra de primeira, tá? Cada escola tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade, então, local, então por isso que cada escola tem que ter a sua. Todo ano tem que refazer ela, porque, todo ano é a mesma coisa? Não, todo ano tem uma mudança ou outra. Então, o projeto político-pedagógico ou a proposta pedagógica acaba sendo um pouquinho, acaba sendo quase todo igual, né? Mas alguma coisinha sempre muda, por isso essa importância, tá bom? Então, pessoal, inciso primeiro aqui, o professor docente, ele tem que participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Não só o professor, pessoal, todo profissional educacional da escola, bem como a comunidade escolar, os pais de aluno, todo mundo tem que participar, tá, da elaboração, porque todos estarão envolvidos na proposta pedagógica, tá? Por isso que é de extrema importância. Segundo, elaborar e cumprir o plano de trabalho. Segundo, a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Pessoal, elaborar e cumprir o plano de trabalho. Plano de trabalho, quem vai fazer isso? O docente, como está escrito aqui. Não é o diretor que vai falar assim, ó, você vai trabalhar assim, você vai aplicar isso. Não é o diretor, não é nenhuma pessoa aí da escola que vai definir esse tipo de coisa. Quem vai definir esse tipo de coisa é o docente. Ele que vai elaborar o seu plano de trabalho e vai cumpri-lo. Mas esse plano de trabalho pode ser de qualquer forma? Não. Pode ser do jeito que ele quer?
mais ou menos, né? Primeiramente, ele tem que ter uma norma, pessoal, que é cumprir ali segundo a proposta pedagógica. Então, assim, se a proposta pedagógica, vamos supor, é uma proposta baseada no construtivismo, o professor não pode andar na contramão. Eu não gosto de construtivismo, eu vou trabalhar aí o tradicionalismo. Não pode. Ele tem que trabalhar de acordo com a proposta pedagógica que, por acaso, segundo o inciso primeiro, ele ajudou a construir, certo? Então não pode, de forma nenhuma aí, o professor achar que pode fazer o que quer, tá? Tem que estar... como fala? Seguir o fluxo aí, tem que estar de concordância com a proposta pedagógica. Inciso segundo, zelar pela aprendizagem dos alunos. Só por quê? Tem muito professor, principalmente os professores antigos, professor mais velho, né, aquela coisinha, né, pé na aposentadoria, e adora dizer assim, ó, eu ensinei, se não aprendeu é porque não quis. Vocês sabem que isso existe e de monte, né? Não, você tem que zelar pela aprendizagem do aluno, não basta você ensinar. Você tem que ensinar, você ensinou, legal, bacana, bonito, e aí, eles aprenderam? Você tem que estar em constante contato com ele, por isso o construtivismo hoje tornou uma metodologia aí tão importante, né? Não é bem uma metodologia, mas uma ferramenta aí para auxiliar, né? Mas o construtivismo ele se tornou tão importante, pessoal, porque ele fala sobre a mediação constante, o contato com o aluno, ver onde o aluno está tendo dificuldade, auxiliar ele, tá? Ajudar. Então, você precisa zelar pela aprendizagem do aluno, não basta apenas aí, eu mencionei isso em diversas aulas aí que eu já gravei, estou aí com mais de 120 aulas gravadas, mas eu já mencionei isso várias vezes, vou falar aqui muito rápido, mas acho que é importante falar. Pessoal, eu tive, por exemplo, uma professora de ciências, já no meu... Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, pessoal. Já no meu ensino médio, uma professora que era uma professora bacana, educada, bonita, todo mundo adorava ela, mas era uma professora horrível, pessoal. Por quê? Porque era uma professora que ela conseguia passar 8 páginas de um livro numa aula de 50 minutos e explicar, passar exercício e corrigir exercício. E quando você tinha uma dúvida, você levantava a mão. Pera só um pouquinho, deixa eu só concluir aqui. Gente, era horrível a aula dela. Eu ficava frustrado com a aula daquela mulher. Porque ela estava tão preocupada em passar os conteúdos que ela tinha preparado para a aula, que ela estava pouco... Ela era uma boa pessoa, não era uma pessoa, mas ela estava pouco se lixando se o aluno aprendia ou não. Aprender é com ele, minha função é ensinar. E não pode, está escrito aqui, ó, incumbência, pessoal, responsabilidade do professor, zelar pela aprendizagem do aluno. Se o seu aluno não está aprendendo, o seu trabalho não está completo, beleza? Inciso 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então assim, pessoal, o aluno que não está... Você foi lá, ajudou ele, mediou, tentou ensinar de tudo que é forma, virou aluno do avesso, ele realmente ainda está com alguma dificuldade, você tem que estabelecer aí estratégias para a recuperação desse aluno. Pessoal, quem vai preparar a parte física, o tempo, o horário, os dias, o período dessa recuperação é a escola, é a gestão, tá? Mas quem vai preparar o programa de trabalho, quem vai preparar a matéria que vai ser colocada ali na recuperação, as formas que vai ser executada essa recuperação é o professor, tá? A escola só prepara ali o período, os horários, dias ali para a criança ter o direito à recuperação, mas quem vai preparar todo o conteúdo ou forma de trabalho é o professor, tá bom? Inciso 5. Ministrar os dias letivos e aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Então assim, pessoal, a incumbência do docente, isso aqui chega a ser uma coisa absurda, mas tem que colocar, né? Tá na lei aqui, então vamos falar. O professor ele tem que ministrar os dias letivos ali, tem 200 dias letivos no ano, ele tem que ministrar esses 200 dias letivos de aula, bem como as aulas ali no caso do Fundamental 2 e Ensino Médio, né? Ele tem que ministrar essas aulas, garantir aí que seja cumprido o período de mínimo aí estabelecido por lei, tá? Além de participar integralmente, pessoal, ou seja, tem que participar dos períodos dedicados ao planejamento. Aqui no caso da minha prefeitura, nós temos aí a hora atividade. No caso do período da manhã, é feito após a aula. No período do intermediário da tarde, é feito antes da aula, né? Então tem uma hora ali, que é uma aula de planejamento, é uma aula que a gente vai falar sobre as metodologias, o que está dando certo, o que não está dando certo, porque os professores têm que estar numa corrente ali, têm que estar em constante contato um com o outro, vendo ali, porque a escola tem que trabalhar em conjunto, pessoal. Se você trabalhar individualizado, você acaba trabalhando uma educação fragmentada. E no caso hoje, se a gente pula lá para o âmbito nacional, a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, ela foi criada por quê, pessoal? Para unificar, meio que homogeneizar
a educação brasileira. Por quê? Porque tinha muito aquela coisa de regionalização. Você pega uma pessoa de uma determinada região, quando ela mudava para outra, ela não entendia nada. Né? O pai veio lá do Rio Grande do Sul, aí ele veio aqui para Nordeste, ele veio aqui para São Paulo, aí o filho está tendo muita dificuldade. Por quê? Porque a educação lá era uma coisa, aqui é outra. Então a Base Nacional Comum Curricular, ela veio para meio que unificar ali, uniformizar a educação, mas não assim, ó, todo mundo tem que fazer isso. Não. Ela fala assim, ó, aqui eu tenho um conteúdo mínimo que cada um tem que trabalhar em cada etapa, tal. E aí cada região aí vai trabalhar da forma que achar, mas aquele conteúdo mínimo, aquela padronização, ela tem que ser cumprida para que tenha uma educação equilibrada em todos os estados, todas as regiões brasileiras, que uma região não fique prejudicada em relação à outra por conta aí de por exemplo, um formato de ensino diferenciado por regiões, tá? E no caso da escola é a mesma coisa, a escola vai trabalhar com esse tipo de micro educação, que seria o quê? A unificação, o trabalho transversal, o trabalho, como fala, os professores trabalhando em forma conjunta, interdisciplinar. Uma forma interdisciplinar, todo mundo trabalhando em conjunto, porque dessa forma, pessoal, o aluno ele não sente aquele degrau, aquela discrepância de uma matéria para outra, ele não vai sentir dificuldade. A gente, quando estudava na nossa época, eu, por exemplo, né, já passei dos 40, tinha muito aquela coisa, aquela discrepância, porque aquela professora é legal, aquele professor é legal, putz, lá vem aquele professor insuportável. Mas a gente muitas vezes classificava o professor pelo método de trabalho dele. Que nem, por exemplo, essa professora que eu falei, né? Professora jovem, bonita, simpática, agradável, mas dando aula era uma pessoa horrível. Porque era uma pessoa conteudista que só se preocupava em passar a matéria dela, não se preocupava se o aluno aprendia ou não. Então, assim, era legal a aula dela, era uma porcaria, gente. Então não bastava se ela era bonita, jovem, simpática, agradável, se dava pirulito. A questão é que a aula dela era horrível. E você tinha aí professores que davam aulas maravilhosas, era um ambiente super agradável, tudo. Então, gente, a gente sentia essa discrepância. E hoje, por que tem essa hora atividade, esse período de planejamento? Para que os professores conversem de uma forma aí que todos trabalhem mais ou menos no mesmo formato ali, para que o aluno ele se sinta acolhido em todas as aulas, tá bom? Então, por isso que é importante aí o professor trabalhar de forma integral, participar de forma integral aí desses períodos de planejamento também e de avaliação. Inciso 6º. Colaborar, pessoal, com as atividades de articulação das escolas com a família e a comunidade. Então, assim, pessoal, professor, né, somente aí o grupo docente aí tem que procurar fazer sarau, fazer apresentações aos pais, fazer exposições, atividades aí que a família possa visitar a escola, possa ver o que está sendo trabalhado, o que está sendo aprendido ali pelas crianças, tá? E dessa forma também, a gente vai articulando esse contato com a comunidade vai trazendo necessidades, né? Olha, eu acharia legal que vocês fizessem uma atividade assim, assim, porque nós estamos tendo uma dificuldade assim, assim no bairro. E, gente, tem muito profissional aí que chega e fala assim, mas é obrigação da escola resolver o problema do bairro. Não é obrigação, pessoal, mas é obrigação da escola estar diretamente ligada ao contexto, fora da escola, e se da comunidade local. E se a escola tiver como colaborar com isso, gente, é uma obrigação sim da escola colaborar. A escola não é vereador, não é prefeito, mas ela tem uma obrigação moral, uma obrigação social ali com o meio qual ela está inserida, tá? Então é muito legal essa articulação. E é sim uma obrigação aqui, uma incumbência do professor colaborar com essas atividades de articulação da escola com as famílias e com a comunidade. Vamos partir aí agora, pessoal, para o artigo 14, que fala sobre o quê? Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Pessoal, chegamos aqui num artigo de extrema importância, um artigo que cai em todo concurso da educação, seja de professor, diretor, supervisor, não importa qual cargo aí, coordenador. É um dos artigos mais importantes aí da LDB, que fala sobre a gestão democrática, pessoal. Eu já tive o absurdo, pessoal, de presenciar uma diretora aqui da escola da rede de Guarulhos falando assim, eu sei que a gestão é democrática, mas eu sou autoritária. Gente, uma pessoa dessa aí deveria estar na rua, não deveria estar na rede pública de ensino. Uma pessoa que tem coragem de falar assim, que eu sei que a gestão é democrática, mas eu sou autoritária. Gente, isso é um absurdo. Sabe, você ouvir isso da voz de um gestor. Aqui o artigo 14, gente, é um dos artigos mais importantes da LDB, na questão que fala sobre a gestão democrática. E o que é a gestão democrática? A gente vai ver aqui agora nos dois incisos que tem aqui. Primeiro inciso, pessoal, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo, participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes. Gente, gestão democrática, ela trata do quê? Tudo que tiver a ver com ao pedagógico da escola tem que ter a participação dos professores na criação, na formulação, na execução, na avaliação, tá? Gestão não pode chegar e falar, eu quero que faça assim porque tem que fazer assim. Isso não existe, pessoal, isso é um absurdo, tá? E o segundo, a participação das comunidades escolar, tanto a comunidade escolar quanto a comunidade local. Porque qual que é a diferença? A comunidade escolar é aquela comunidade dos pais dos alunos, das famílias que têm alunos ali. Comunidade local, às vezes você não tem um filho ali, não tem um sobrinho, não tem um parente naquela escola, mas você faz parte daquela comunidade e você tem o direito de participar daquela escola também, de tudo que acontece ali na escola, tá? Através dos conselhos escolares, tá? Ou equivalentes, né? Tem outros tipos de associações aí também que envolvem a comunidade. Então a gestão democrática, ela tem que trabalhar em consonância com a comunidade escolar, com a comunidade local, com os professores, tá? Não tomando decisões sozinhas. Diretor de escola não toma decisão sozinha. Nós temos muito problema com diretores de escola pública que acham que são donos da escola. O diretor tira férias, o vice-diretor tem que ligar para ele para pedir a opinião dele das coisas, porque o vice-diretor não tem autonomia para trabalhar. Gente, isso tem que acabar, isso é um absurdo, tá? Nós temos aí que deixar bem claro esse artigo 14, que é extremamente importante. Gestão democrática. Diretor de escola pública não é dono de escola, gente. Ele tem que trabalhar em parceria aí, em conjunto com os docentes, em conjunto com a comunidade escolar, certo? Claro que também ninguém aí vai opinar em coisas que responsabilidade direta da gestão, né? Parte administrativa, tudo, mas a parte pedagógica tem que trabalhar em conjunto, certo? Pessoal, é um artigo extremamente importante para concurso público, precisa grafar bem aí, tá bom? Artigo 15, pessoal. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares, públicas de educação básica, que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Então, assim, pessoal, os sistemas de ensino, seja, aqui no caso da minha prefeitura, a Secretaria da Educação, repassou as verbas para a escola, os recursos para a escola, ela vai assegurar aí progressivos graus de autonomia, seja pedagógica ou administrativa, para a utilização, por exemplo, desses recursos também, tá? Autonomia pedagógica, pessoal, a escola tem que ter o direito de formar o próprio PPP dela, a própria proposta pedagógica dela, para trabalhar com liberdade. Administrativo também, a escola tem que ter liberdade para agir de forma administrativa, não pode estar tudo aí dependendo da Secretaria da Educação, senão a escola não trabalha. E o outro ponto é a gestão financeira, pessoal. Ter liberdade para usar os seus recursos também, sem precisar ficar consultando a Secretaria de Educação, pedindo permissão e avisando tudo, tá? Agora, quando chega aqui no final que fala assim, observadas as normas gerais de direito financeiro público, pessoal, porque nós temos verbas aí destinadas para cada função, tá? Então, nós temos o Fundeb, temos o PENAI, temos o PNLD, são verbas aí, recursos aí, destinados cada um para sua própria finalidade. Então nós temos verba que vem para a escola, que é exclusiva para alimentação, verba para material de consumo, verba para material de limpeza, verba para material permanente, verba para compra de livros. Então você não pode pegar, por exemplo, eu comprei livro, sobrou dinheiro, vou usar aqui. Não, não pode, tá? Tem que ser verbas para projetos, então tem que ser utilizada ali, cada uma destinado para uma determinada função. Certo? Então, respeitada aí essas normas gerais, tá? A escola, ela vai tendo aí, ter que ter a sua liberdade, sua autonomia para estar utilizando os recursos, tá tendo a sua autoridade administrativa, pedagógica, sem precisar estar dependendo 100% aí do seu sistema de ensino. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende, inciso 1º, as instituições de ensino mantidas pela União, e inciso 2º, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Pessoal, vou falar desses dois aqui. Então, o Sistema Federal de Ensino, pessoal, ele compreende o quê? Aqui vai falar... tem um terceiro aqui também. Os órgãos federais de educação. Então, o Sistema Federal de Ensino, ele compreende as instituições de ensino mantidas pela União. São o quê? As instituições públicas federais. Instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Pessoal, é muito complicado essa questão da faculdades e universidades da rede privada. Por quê? Porque eles não podem fazer o que eles querem. Eles têm que seguir uma norma, as normas aí estabelecidas pela União, pelo governo federal, para que possam aí ministrar um ensino de qualidade. Por quê, pessoal? Faculdade,
universidade, eles trabalham diretamente, pessoal, com o produto final, ou seja, a formação profissional. Você não pode ter um médico, um professor, um engenheiro, um arquiteto, qualquer que seja a profissão aí, um cara meia boca, né, pessoal, que tem aí pago a faculdade, não estudou, ficou no barzinho lá, de repente vai lá, pega um diploma, gente, vai lá, assina um documento lá, a pessoa levanta um prédio de 8 andares lá e o prédio cai, né, fica complicado. Um médico aí que recebeu lá seu diploma, seu documento, não sei se é CREA, como é que chama lá o documento lá que atesta lá o médico, e aí o cara vai lá, como tem acontecido vários casos aí, né, vai lá clinicar, passa remédio errado, a pessoa às vezes adoece mais, às vezes vem até a óbito, um professor aí, pessoal, que não tem condições de estar ensinando. Então, a União, ela não só é ela que vai normatizar essas instituições privadas também, como ela tem que ter acesso total ao que acontece dentro dessas universidades, tá? Para que possa garantir aí um ensino de qualidade. E os órgãos federais de educação, tá bom? Que são também escolas técnicas federais aí. Então isso aí é tudo compreendido aí pelo Sistema Federal de Ensino. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem primeiro, as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Segundo, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Terceiro, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Quarto, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. E aqui temos o parágrafo único do inciso 4, que fala sobre, no Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o seu sistema de ensino. Então vamos lá. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem o quê? Instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e Federal. Tá? No 2, aqui fala sobre instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Que no caso, pessoal, município aí que tem faculdade, que é uma coisa muito difícil de ter, tá? Também vai ser compreendida aí pelo sistema de ensino estadual e federal. E no 4 aqui, as instituições de ensino, terceiro aqui, né? Instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas também têm que ser aí compreendidas pelo sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal. E por último, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Aqui, pessoal, se refere a secretarias, conselhos estaduais, tá bom? Artigo 18. Esse aqui é um pouco técnico, né, pessoal? A gente tem que falar porque tá aqui, não dá para ficar pulando, mas não é tão relevante assim para concurso. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem, inciso 1º, as instituições de ensino fundamental, médio e educação infantil mantida pelo Poder Público Municipal. Quando existe, né, pessoal? Porque o sistema municipal, ele normalmente vai trabalhar ali com a educação infantil obrigatória, com a creche e com o ensino fundamental de 1º a 5º ano. Ensino fundamental 2, que trabalha do 6º ao 9º ano, e o médio é muito difícil de ter, mas quando tem, é compreendido pelo sistema municipal de ensino. Segundo, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, assim, pessoal, montou uma escola de educação infantil no município, tem que ser trabalhar em cima do sistema municipal de ensino, né? Do seu município, claro. Não pode sair montando escolinha aí achando que pode fazer o que quer também, tá? Tem que estar ali compreendida ali pelo sistema municipal de ensino. Terceiro, os órgãos municipais de educação, tá? No caso, a Secretaria da Educação aqui no município de Guarulhos, tá bom? Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Primeiro, públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Então, assim, pessoal, instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias. Primeiro, categoria administrativa. A categoria pública pode ser uma escola pública, pode ser uma escola que era particular e se tornou pública, pode ser uma escola que era comunitária e se tornou pública, tá? Segundo, instituição privada, pessoal, assim entendidas e mantidas assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, tá? Então, instituição privada, né, pessoal? São as instituições particulares, pagas ou não, tá? Elas são também
fazem parte aí dos diferentes níveis, tá? E terceiro, as comunitárias. Comunitária, pessoal, é aquela que envolve comunidade. Pode ser uma instituição privada, a comunidade está envolvida no meio, ela faz parte do conselho, faz parte da direção, então não entra como privada, vai entrar como comunitária. Ah, mas é pública, não tem fim lucrativo, mas tem a comunidade, algum membro da comunidade ali exercendo alguma função, então não é pública, é comunitária, tá? Então aí são as categorias administrativas das instituições de ensino, que são as públicas, privadas e comunitárias, tá bom? O artigo 20 foi revogado. Agora, pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui, né? Nós estamos aí com 30 minutos de aula, e aí a gente vai vir para o título 5, tá bom? Então, uma boa aula para vocês por enquanto, até a próxima aula.